Boa noite a todos uma vez mais, sou o Hugo Cauri, estou aqui para mais um vídeo de partilha sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o vídeo de hoje vai ser mesmo muito pequeno, muito curto, apenas para partilhar com vocês aquilo que eu também aprendi, que me ensinaram há um bom tempo atrás já. Como eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores, eu estudei num colégio católico e, sendo ele católico, portanto, eu tinha a catequese, tinha as aulas chamadas Religião e Moral, Religião e Moral, não é imoral. E, de facto, aprendi algumas passagens bíblicas, mas o bolo maior do conhecimento que eu adquiri na catequese ou nas aulas de religião e moral tinham a ver com o quê? Tinham a ver com princípios e tradições. Princípios da cultura e tradições de uma nação, de uma comunidade, de um grupo. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, sendo o grupo católico uma família religiosa que tem pontos específicos na sua, e vem o mel, na sua, mel, vá lá, peço desculpa, ele gosta sempre de aparecer, e como eu estava a dizer, tem alguns pontos no seu dogma, na sua composição como igreja, como instituição, como religião, que, a meu ver, não se coaduna com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. É um facto que eu não posso dizer que eles estão certos ou eles estão errados. E, ao fim e ao cabo, eu nem quero dizer eles. Eu tenho que dizer aqueles irmãos. Aquele é o meu próximo. Aquela é o meu próximo. Portanto, nós como cristãos não devemos fazer esta separação de tal maneira violenta que as pessoas acabam por sentir-se separadas, afastadas. Portanto, nós devemos é dar o exemplo. O amor de Cristo. O amor de Cristo não é o separar, mas é o ajuntar. E, obviamente, que as pessoas que não querem perceber o conteúdo das Escrituras Sagradas, que não querem saber o verdadeiro caminho, que não tem a ver com tradições, nem tem a ver com aquilo que muitas vezes os nossos antepassados, portanto, pais, avós, bisavós e mais longínquos, podemos falar até de outras gerações, de outros séculos atrás, portanto, vem com catalogado esse padrão que é algo que é fixo. E neste caso não é. O que é que eu quero falar? Eu quero falar com vocês sobre a oração. Na Igreja Católica falamos no rezar. E nós aqui no capítulo 6 do livro de Mateus, no versículo, começa no 9 e termina no 13, eu vou fazer a leitura, como faço sempre, do texto bíblico e depois então fazer a interpretação ou, se algo estiver errado, pedir a vocês que possam nos comentários, em conversa, portanto, expor aí realmente ou uma correção ou realmente algum ajuste que seja necessário. Por isso é que todos estamos aqui para aprender em conjunto. E então diz assim, no capítulo 6 do livro de Mateus,
No versículo 9 diz assim: portanto, orai desta maneira. E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal. E esta é a oração que Deus quer, que Jesus ensinou que nós façamos. Mas aqui no início do versículo do versículo 9 diz, e podem ver nas vossas Bíblias, nas vossas traduções, que não vai variar muito da tradução que eu uso, que é, obviamente, a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas posso fazer também uma leitura de outra tradução, que diz assim no versículo 9: portanto, orai desta maneira. Orai desta maneira, orai desta forma. Isto é uma espécie de modelo. O que é que na nossa oração nós devemos dizer? E então, como diz aqui, temos que orar ao Pai, ao Deus Pai Todo-Poderoso, e dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Portanto, dirigir ao Pai. Santificado seja o teu nome. Qual é o nome santificado de Deus? Que tem que ser glorificado, louvado, honrado. Nós já falámos sobre o nome de Deus. O nome de Deus, numa tradução comum, é Jeová. Portanto, o nome Jeová é o nome sagrado de Deus. Mas o nome que salva é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que sim. Nenhum nome foi dado maior do que este. Este é o nome do Senhor Jesus. Jesus é o nome que salva, mas Jeová é o nome sagrado, é o nome sagrado de Deus. E, portanto, que temos que glorificá-lo, santificá-lo, como diz aqui. Venha o teu reino, pedir o reino, que venha o reino de Deus e a sua justiça. Seja feita a tua vontade, sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, em Cristo Jesus. Na terra como no céu, portanto, em todo lado seja a vontade de Deus a prevalecer. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, portanto, pedir o essencial, o básico, para que vivamos todos de uma forma saudável, não necessariamente com luxo. É preciso um bom carro, roupas de marca. Não, é necessário o básico para vivermos de forma saudável. E depois diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas fatalidades, os nossos erros, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, temos que perdoar o nosso próximo, temos que respeitá-lo, temos que amá-lo. E depois diz, não nos submetas à tentação, livra-nos, mas livra-nos do mal. Portanto, que Deus submete-nos à prova, mas não nos tenta. Não nos tenta. Quem tenta é o maligno, é o mal. Deus deixa que nós sejamos provados. Deixa que realmente o mal, para que o mal perceba que ainda que ele esteja a tentar desviar-nos do caminho certo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele ainda assim não conseguirá. E Deus disse, vai, faz, como disse a Jó. Não lhe tires a vida, mas faz tudo. E ainda assim, Satanás, o diabo, não teve sucesso naquilo que queria. Porque Jó entregou a sua vida a Deus e, independentemente de ter perdido tudo, porque se Deus dá, Deus também pode eventualmente tirar. É a vontade de Deus a nossa prioridade, a nossa razão de viver, a nossa vida. É muito importante. E, portanto, tendo como este excelente exemplo, este grandioso exemplo que é Jó, eu queria aqui então dizer o seguinte: bem, existe algum padrão para fazer uma oração a Deus?
Temos aqui o modelo. Acabámos de ler. Mateus, capítulo 6, versículo 9 até ao 13. Temos aqui, nas Escrituras Sagradas, o modelo para orar. A forma que devemos orar. E a forma que devemos orar, como o Senhor Jesus ensinou, é ter uma conversa pura e sincera com o nosso Criador, com o nosso Deus. Não são vãs repetições, como dizem certas pessoas, certos líderes religiosos. Então, existe um padrão de um texto, e então dizemos aquilo várias vezes e repetimos uma série de vezes. Mas não é a quantidade, não é definitivamente a quantidade de vezes que dizemos aquele texto padronizado, porque nem às 2 por 3 já nem estamos a dizer aquilo do coração, nem aquilo que precisamos, mas estamos a dizer aquilo já por repetição, já é mecânico. E Deus, e Jesus, e os anjos, e toda a composição, toda a família celestial quer ouvir a nossa súplica, os nossos atos de louvor, as nossas palavras de amor e de adoração e de santificação. Portanto, a verdadeira oração, a oração certa, a oração pura é ela mesmo, saída da nossa boca, saída do nosso coração, saída da nossa cabeça, como uma conversa pura, um desabafo para o nosso Pai, um desabafo para a pessoa em quem confiamos. E neste caso é a pessoa do Senhor Jeová e a pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos a orar para Deus, em Cristo Jesus. E, portanto, estamos a conversar, estamos a desabafar. E essa oração sincera daquilo que nós passamos é que vale, é que Deus ouve. E mais do que isso, Deus, para além de ouvir essa oração, Deus escuta essa oração. E não é no nosso tempo que a resposta vem. Não é no tempo, no nosso tempo, isto é eu quero isto para agora. Não. O Senhor Jeová e o Senhor Jesus sabem o tempo certo e adequado para que aquele pedido, aquela necessidade seja benéfica para nós. Nós podemos fazer um pedido qualquer e queremos para já, a ansiedade é tanta, queremos, mas não. Deus e Cristo sabem muito bem a altura que nós devemos ter essa resposta. Mas temo-la? Sim, temo-la. Mas é se não fizermos vãs repetições. É se fizermos uma oração pura, sincera, naquele momento, expondo as nossas emoções, então Deus e Cristo estarão realmente a escutar-nos. Ouvem-nos e escutam. E darão a resposta no tempo certo. No tempo que Deus sabe que tem que ser. E não no nosso tempo. Portanto, esta mensagem de hoje, este vídeo, teve o propósito de vos dizer e sensibilizar também, e a mim também, obviamente, para não repetirmos. Não sejamos repetidores de textos. Não. Tenhamos sim a verdadeira oração, uma conversa plena, um desabafo pleno e sincero para Deus e para Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador. Por isso, deixo-vos aqui com um forte abraço cristão e até ao próximo vídeo. Até breve. Obrigado.